Seja bem-vindo ao Gestão com Prosa. Eu sou o Marcelo Ladeira, CEO da Cytor e host desse podcast. Aqui eu vou fazer algo que sou apaixonado, me aventurar com vocês pelo universo da gestão e tudo isso acompanhado de uma boa prosa. Aqui no Gestão com Prosa vou trazer especialistas para trocar experiências e conhecimentos em um bate-papo bem descontraído e construtivo. Vamos conversar sobre diversos assuntos relacionados ao mundo dos negócios, como gestão de pessoas, planejamento estratégico, inovação, desafios da liderança, metodologia de gestão e muito mais. Temos uma equipe que trabalha bastante para levar esse conteúdo até você. Então já siga a gente em seu aplicativo de podcasts preferido e nas nossas redes sociais. Estamos em todos os lugares, no Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, Twitter. Assim você sempre fica por dentro quando sair um novo episódio. Também estamos abertos para que vocês nos enviem os seus feedbacks e sugestões, seja sobre temas, formato do podcast, convidados. Assim, aplicamos a melhoria contínua ao nosso conteúdo. E então, vamos prosear? Olá pessoal, aqui é Marcelo Ladeira, CEO da Cytor. Quem vai nos acompanhar no bate-papo de hoje é o Wilson Caldeira, consultor em vendas, marketing e inovação. O assunto do episódio de hoje vai ser dedicado ao tema da inovação e o potencial que ela tem de alavancar os resultados nas organizações e, por conseguinte, gerar impacto para os seus stakeholders. É importante lembrar que nesse momento nossos episódios estão sendo gravados de casa com toda a segurança que o momento exige. Wilson, seja bem-vindo, peço que se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória. Olá Marcelo, equipe da Cytor e você que está nos ouvindo agora. Estou muito feliz por estar participando aqui. A distância não é pequena, né? Eu estou do outro lado do Atlântico aqui, no meu home office aqui também em segurança, na cidade do Porto. Comecei na área técnica, né? Eu tenho uma formação em ciência da computação, fiquei bastante anos, 15 anos nisso. E comecei a perceber que eu gostava mais de lidar com a questão de vendas do que exatamente com a questão técnica, né? E aí eu comecei a trabalhar como apoio a vendas, entendi um pouco mais como é que vendas funcionava, principalmente nessa área de TI, na área de informática em geral, e comecei a querer entender o que estava acima de vendas, e aí eu me interessei por marketing, né? Aí eu tive uma formação nessa área, dirigi algumas empresas nessa área e comecei a ter uma experiência com isso. Também aí comecei a atuar na área de consultoria, fiz parte de associações aqui, como eu e você tivemos junto na CESP, na Funsoft, né? E depois de um tempo eu comecei a juntar isso tudo aqui e me interessei pela área de inovação. Acho que esse disparo na área de inovação foi muito forte quando foi lançado o primeiro Startup Brasil, por volta acho que de 2012 mais ou menos, onde a gente pegou e fez, na época a gente fazia parte da diretoria da Funsoft, e aí nós lançamos um programa, participamos, fomos aceitos no primeiro Startup Brasil, e de lá para cá eu venho tendo um mergulho nessa área, juntando as coisas todas que eu tinha antes, juntando marketing com vendas, com TI, e juntando isso à inovação, né? Eu também passei a atuar na área, além de consultoria, dando aulas na Fundação Dom Cabral, na HSM. Nesse caminho aqui, né, a gente não pode negar que a meca de empreendedorismo, se a gente olhar onde vem a maioria dos unicórnios, vem do Vale do Silício. E a gente fala do Vale do Silício, Stanford vem logo à cabeça da gente, né? Então eu fiz um projeto ligado a Stanford, que envolveu mais de 100 empresários no Brasil. Acho que isso contribuiu aí para Minas Gerais, para o Brasil. E recentemente, minha mais nova investida é entender como é que a ciência enxerga essa questão de inovação, e aí eu estou fazendo um mestrado em inovação e empreendedorismo tecnológico aqui na Universidade do Porto. Acho que essa é metade da história, porque como eu ainda pretendo viver o dobro do que eu vivi, tem mais metade para contar, mas isso é no nosso próximo Gestão com Prosa daqui a um bando de anos. Ótimo, Wilson. Conta um pouquinho a respeito desse programa de inovação e empreendedorismo aí com a Universidade de Stanford, né? Como é que foi a aventura que tornou esse sonho uma realidade? Eu gosto de ler bastante sobre as origens e a expansão do Império Romano, né? Muitas das coisas que a gente faz hoje nasceu lá. E na época do Império Romano, Roma era o centro da Terra.
Se você quisesse saber o que realmente emanava das ideias, estava em Roma, né? E com o Vale do Silício não é diferente. Essa questão de inovação, é claro que nos últimos anos a gente vem tendo, essa coisa virou policêntrica, você tem na Europa, você tem na Ásia, você tem mesmo no Brasil, você tem vários centros, mas voltando aqui a 2013 mais ou menos, né? A gente estava com uma referência muito forte no Vale do Silício. E quando você olha para o Vale do Silício, ali reúne 3 universidades que em nenhum outro lugar do planeta você consegue, né? Você está falando de Berkeley, você está falando da Caltech, você está falando de Stanford. Então, o que acontece? Você tem num lugar uma geração de conhecimento enorme, não é à toa que as startups com sucesso, os sucessos mundiais, a maioria vem de lá. Então, a primeira coisa que ficava na cabeça é o seguinte: como é que a gente faz para ter acesso lá, sem necessariamente ir para lá, mas não trazer nada de volta para o Brasil? E nessa época, né, a Funsoft ela tinha uma parceria com uma entidade parecida com ela na França, que se chama Aura Technologies, e com essa troca de conhecimentos, tive uma conversa com os diretores de lá, eles me disseram que estavam fazendo um programa com a Universidade de Stanford, que já estavam no 3º ou 4º ano, e esse programa estava trazendo uma mudança de patamar muito grande para as empresas e para as startups deles. E o curioso é que a cidade onde fica a Aura Technologies, que é em Lille, é na região, na província de Nord-Pas-de-Calais, que tem uma parceria com Minas Gerais, exatamente para essas questões de mineração. Então eu quis saber mais, conversei com eles, e aí, usando aquela famosa cara de pau de brasileiro, eu perguntei se eles me apresentariam para a direção desse programa lá em Stanford para a gente conversar alguma coisa. Que ano foi isso, Wilson? Isso foi em 2013. Tá? 2013. A febre das startups estava começando aqui, né? Acho que o programa Startup Brasil tinha um ano só. Né? Exatamente isso. Foi exatamente, tá? Aí eu peguei e falei, olha, então vamos conversar, né? E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer, que a gente consegue. Aí eles fizeram uma ponte, o diretor do programa para empreendedorismo nessa área internacional, a gente trocou uns e-mails e ele se prontificou a me receber lá. E aí eu, conversando junto com a diretoria da Funsoft, traçamos uma estratégia para ele, assim, o que eu vou falar, o que nós vamos falar para ele? Né? E um detalhe é o seguinte: por que o Brasil? Porque esse programa nunca tinha sido feito fora de Stanford na América Latina. Já tinha sido feito na França, já tinha sido feito na Polônia, tinha sido feito na China, mas na América Latina não. Então eu tinha que ir lá, não é só falar por que a gente queria fazer, é porque o Brasil. Depois tinha que falar por que Minas Gerais, por que Belo Horizonte. Né? Porque quando você fala em Brasil, principalmente os americanos, a questão de São Paulo, Rio, ela é um pouco mais evidente. Então eu tive que colocar na minha bagagem um monte de informações, contar com o apoio de várias pessoas e fui para lá para conversar com eles. E o que aconteceu? Quando eles deram o sinal positivo, aí nós tivemos que montar um arranjo bastante complexo, sabe? Esse arranjo foi capitaneado pela Funsoft, eu tive à frente dele, e a gente juntou num projeto só o governo de Minas na época, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a SECTS, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, a FIENG, através do EL, e o Sebrae Minas. Tudo isso fez com que o projeto ficasse viável para ele ser montado, porque o custo por empresa participante era muito significativo. E, no final das contas, com todo esse arranjo feito, Stanford topou, viu que era algo voltado, eles até na conversa que nós tivemos com eles, ele falou assim, olha, mas a gente topa fazer o projeto, mas se for para causar um desenvolvimento local, não é apenas um movimento de um programa que depois se encerra. Então nós juntamos esses atores, acabou que o custo para cada um dos participantes era 1/3 do valor total, o restante foi subsidiado por essas entidades, como eu falei. Eles foram ao Brasil, fizemos reuniões com essas entidades, e aí nós propomos algo interessante, porque o modelo do curso, ele previa o seguinte, que você tinha o modelo com a França, você tinha um início em Stanford, você tinha depois um acompanhamento à distância, e você tinha uma semana final na França, dando lá um grande finale. Só que eu na época comentei com o pessoal de Stanford que o Brasil ele gosta de finais felizes. Então a gente inverteu o modelo e a gente pegou e começou no Brasil, que foi muito interessante, foi bem impactante. Tivemos um acompanhamento durante 3 meses, só que o grande final foi em Stanford, dando um final bem bacana para essa primeira turma.
Nós tivemos a participação de 25 empresas, com aproximadamente 50 empreendedores de Minas Gerais, algumas startups, algumas empresas já estabelecidas, como a sua empresa, como a Cytware, né? E algumas empresas de grande porte já consolidadas, como a AEC. Foi um grupo muito interessante. Não bastando essa loucura de fazer isso acontecer, 2 anos depois, né, veio a ideia de fazer a segunda turma, né, Wilson? Como é que, nesse segundo momento, né, eu imagino que as coisas foram mais fáceis, certo? Como é que foi isso? Não, pelo contrário, foi mais difícil, porque estava um momento complicado em relação a conseguir subsídio, né? Essas fontes governamentais não estavam com caixa disponível, o dólar estava subindo fortemente e os empresários iam ter que pagar 100% do custo. Então, o que a gente fez aqui foi fazer uma negociação bastante forte com o Stanford, mudar um pouco o jeitão do curso para baixar custos. A parte que encarecia mais era trazer a turma de lá para o Brasil. Então, essa parte a gente aumentou um pouco de número de horas online, sem perder qualidade. Abrimos o programa para o Brasil inteiro. Então, eu fiz um roadshow aí com vários locais do Brasil. Então, a gente teve aqui também mais 25 empresas e mais 50 empreendedores, né? E a maioria das empresas vinha de Minas Gerais, mas a gente teve também empresas do Rio Grande do Sul e do Paraná. Dessa vez também, várias startups, algumas empresas consolidadas e gigantes como a TOTUS, né? E até outras que já estavam fazendo o programa pela segunda vez, como a Take, só que com profissionais diferentes. Bom, eu participei de parte dessas aventuras e sei o quanto foi desafiador fazer isso, Wilson. Entendo que um dos principais propósitos das startups seja encontrar a forma de alcançar um crescimento acelerado. E em Stanford, nós fomos provocados pelos professores a encontrar esses caminhos, debatendo, né, discutindo, tentando visões diferentes de negócio. E, além de estar conversando lá com professores extremamente experientes, né, a gente ainda tinha uma troca grande com os demais empreendedores, todos com dores bastante semelhantes à nossa. A gente sabe que não tem resposta fácil, que não tem bala de prata, né? Cada startup deve ter mergulhado no seu negócio e até mesmo algumas vezes pivotado, né, buscando os caminhos para esse crescimento acelerado. Quais das startups, né, desses programas você acha que foram capazes de se destacar aí em seus segmentos? Olha, eu posso estar até cometendo alguma injustiça, né? Mas eu queria voltar um pouquinho e colocar o que é a primeira pergunta que o diretor do programa me fez quando eu cheguei lá em Stanford, depois do bom dia e de alguma amabilidade, foi assim: o que vocês vão definir como sucesso desse programa? E essa pergunta ela ficou na minha cabeça até hoje, quando você quer se situar em relação a algo. Então eu sempre me perguntava, o que vai ser? Eu até dei uma resposta para ele, né? Brasileiro, a gente sempre dá uma resposta, mas eu fiquei pensando, o que vai ser de verdade? E para mim, o que seria sucesso desse programa não é o programa, é o que aconteceria depois. E olha, eu acompanho, você também no seu grupo, foram criados um grupo com a turma de 2014, outro grupo com a turma de 2016, a gente acompanha o que vem, a troca de conhecimento que vem acontecendo no grupo, o que vem acontecendo com as empresas é algo significativo. Eu diria que não dá para fazer uma relação direta com o ROI, mas dá para ver como as empresas avançaram. Eu vou citar algumas aqui que tiveram investimentos que foram significativos, né? A Cytware, na área de gestão, em que eu gosto de falar com as pessoas que, para mim, a mudança da Cytware é que o mercado dela era Brasil e virou o mundo. Pelo menos de fora é essa visão que eu tenho, né? A Take, uma empresa de comunicação digital que cresceu muito, teve um investimento significativo. Na área de recursos humanos, a Solids e a Framework, a Viridies na área de energia, a Zup na área de produtos digitais, que hoje tem quase 2.000 funcionários, a Requima na área de Big Data e a Melius com Cashback, que inclusive está fazendo a IPO. Enfim, o total do investimento nesse grupo é significativo, né? Eu não vou detalhar os números aqui, isso talvez fosse interessante para tratar com algum venture capitalist, mas o que a gente vê, os resultados do número em relação à quantidade de empresas, ele é muito significativo. Isso não é uma coincidência. Exemplos excelentes, Wilson. É notável o quanto que essas empresas foram capazes de crescer nos últimos anos, né, e o destaque que elas alcançaram no cenário de tecnologia atual. Além desse crescimento acelerado, né, que outro tipo de impacto essas empresas, essas startups geram para a sociedade? Olha, eu consigo enxergar 3 tipos de efeitos.
Um que eu chamo de efeito cascata, que é o desenvolvimento de novos empreendimentos, spin-offs dessas próprias empresas, né? Uma das empresas que participou, a Concert, ela já gerou 2 spin-offs muito interessantes, olhando para o mercado com foco mais especializado, porque os empresários e empreendedores começam a olhar para o mercado de uma maneira que ele passa a focar mais, que ele passa a entender mais que se ele atuar de uma maneira mais concentrada, ele tem uma chance maior de sucesso, ao invés de atuar de uma maneira mais generalista. O outro efeito é o efeito social, porque com isso você vai gerar empregos de qualidade. Quando você tem empresas atuando com uma visão de mundo, com uma visão de mercado global, os empregos estão aí, os empregos importantes estão aí e os principais salários também. E outro que eu chamo de efeito do ecossistema. A gente viu muitos desses empreendedores que tiveram nos 2 programas fazendo muitas palestras, dando muito coach, dando muito feedback para empresas que não tinham ido lá, mas que se beneficiaram não somente do fato deles terem ido, mas para 2, 3, 5 anos depois, eu já vi mesmo você fazendo isso várias vezes, né? Falando o seguinte, o que eu consegui aplicar do que eu vi lá? Como é que eu cresci com o que eu vi lá? Isso para mim são os resultados que a gente não tem um ROI direto, mas que eles são muito impactantes. E o mais interessante é que, além de não ter um ROI direto, também não é um resultado que ele é limitado no tempo, né? Ele é infinito, né? É como uma onda, né, que se propaga aí, uma onda de som, né? Ele é infinito e gera frutos, acho que eternos, né? Acho que essa semente foi fundamental aí para o cenário de startups que a gente tem em Minas hoje em dia. Wilson, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o seu momento atual, né? Conta o que te levou a retornar para a sala de aula, se matriculando no mestrado de inovação e empreendedorismo na Universidade do Porto. Isso é interessante. Eu falo que uma coisa que é muito importante para mim se você... lá atrás eu não sei se eu diria isso, mas hoje eu consigo ver que é reinvenção. É reinvenção constante, né? A reinvenção, eu acho que eu tiro alguns ensinamentos aí do modelo das startups, não é jogar fora o que você fazia, é manter uma base e crescer em cima daquela base. Então eu percebi que, apesar de eu ter uma atuação bastante significativa, com mais de uma centena de startups, ter criado e participado desse programa de Stanford, eu estava querendo olhar um pouquinho mais a fundo como que a ciência entende essa questão da criação do empreendedorismo, da inovação. Como é o olhar da ciência? Como é o olhar acadêmico sobre isso? O que é possível juntar com esse olhar, com a experiência que eu já trazia desse desenvolvimento todo que eu tinha feito, né? E também um outro detalhe. Em Stanford, é óbvio que você tem a visão americana. E eu queria saber como é que é a visão europeia dessa coisa. Nós, no Brasil, nós sofremos a influência desses 2 mundos, né? Horas boas, horas ruins. E eu queria entender, porque eu acho que um misto disso pode ser algo que seja muito interessante para o nosso modelo aí do Brasil. Bom, e você tem visto aí alguma coisa do empreendedor português, né? Que dá para trazer para o empreendedor brasileiro? Como é que é a inovação aí na nossa terrinha, né? Eles são mais conservadores ou tem muita coisa legal que a gente pode eventualmente aproveitar? É interessante isso que você está colocando, porque aqui em Portugal a gente percebe que tem muitas coisas semelhantes, mas são portugueses, não são brasileiros. E a gente tem que entender o que está por trás desse comportamento, né? Então a gente vê muito aqui capital que é abundante, que vem dos fundos europeus. Tem muito capital de fundo europeu aqui. E normalmente os programas aqui de Venture Capital, eles são baseados em fundos europeus. Então eu diria que o apetite ao risco aqui, ele é menor que no Brasil e sem dúvida nenhuma menor que nos Estados Unidos. Agora, algo que me chama a atenção positivamente, antes de eu vir para cá, isso era algo que eu desconfiava e eu confirmei, é o seguinte, o nível tecnológico das startups aqui, ele tende a ser bastante alto. Por quê? Porque a gente tem uma participação muito forte de mestres e doutores em startups. As universidades são bastante próximas do mercado no sentido de levar as tecnologias. Então, esse nível tecnológico me chamou muita atenção aqui. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa desconexão muito grande, né, entre o que se faz na academia e o que se leva para o mercado, né? A gente ainda tem um distanciamento. Falar em negócios dentro da universidade aqui é quase pecado, né? Eu não sei se existe uma fórmula mágica, ou talvez pelo fato de aqui ser menor,
Mas, por exemplo, eu vi uns números aqui muito interessantes, né? Como eu disse, eu moro na cidade do Porto, e num raio de 65 quilômetros, você tem uma influência direta das coisas que são feitas na Universidade do Porto, tanto a nível econômico como a nível financeiro. É impressionante a importância que esse centro de conhecimento tem aqui. Bom, você sabe que a gente também tem uma unidade comercial, né, em Lisboa, né? É difícil a gente, aqui do Brasil, entender um pouco como é a dinâmica em toda a Europa. E ao estabelecer esse escritório comercial em Lisboa, a gente, num primeiro momento, está olhando para o mercado português, né, numa ideia de validação de uma tese de internacionalização relativamente barata, por menores dificuldades culturais, né, e até mesmo de idioma. Mas a gente olha o mercado europeu como um todo, porque a gente tem bastante cliente já no leste europeu, no Oriente Médio, né, e parte da Ásia. Mas qual que é a sua visão? O empreendedor português, ele pensa somente no mercado local ou ele pensa ali em termos de Europa já como um todo, ou até mesmo globalmente? Marcelo, isso é interessante, porque a coisa que a gente mais ouve aqui são duas coisas, né? Obviamente, os portugueses são muito orgulhosos de seu país, mas eles sabem que é um país de dimensões pequenas e com uma população pequena, são 10 milhões de habitantes. Então, o que acontece? Os empreendimentos aqui, nessa área de startups, nessa área digital, eles já nascem com uma visão de Europa. Não tem como nascer com uma visão de Portugal. Outro dia mesmo eu estava conversando aqui com o presidente de um fundo de venture capital aqui, e uma coisa que ele comentou, ele falou assim, é uma coisa que eu percebo às vezes empreendedores brasileiros que chegam aqui e falam assim, eu vou começar por Portugal. Não começa por Portugal. Portugal é um lugar de teste, você tem que olhar para a Europa. Porque se você ficar em Portugal, dificilmente você vai conseguir fazer algo e você vai conseguir escalar. Eu costumo brincar um pouquinho, né, que o português ele é tão fechado quanto nós mineiros, né? Então, acho que para validar uma hipótese é interessante, mas para depender só desse mercado é realmente bastante desafiador. A gente tem que pensar em Europa como um todo. Bom, Wilson, Steve Jobs, lá no discurso que ele fez lá para os formandos de Stanford, né, ele disse que a gente não consegue ligar os pontos olhando para frente, né, mas que depois você facilmente liga os pontos quando você olha para trás, percebendo claramente todas as etapas que permitiram chegar até aqui. Olhando para o seu momento atual, como é que você ligaria os pontos que te levaram até o mestrado na Universidade do Porto? Eu acho que esses pontos estão ligados exatamente a algo que quando eu atuo com as startups, nas conversas com a minha filha, é no sentido de somar conhecimentos, né? Acho que se você for capaz de ir somando conhecimento e juntar isso e criar algo novo a partir disso, né? Eu lembro que quando eu saí da área técnica e fui para a área de vendas e marketing, eu falei assim, não, mas hoje é muito normal, essas coisas até estão misturadas, né? Mas a gente falando de 20 anos atrás, as coisas eram mais estratificadas. Então, o que eu acredito essa ligação de pontos tem a ver com somar conhecimentos. E a gente vê hoje em dia, inclusive você vê cursos de graduação hoje em algumas universidades americanas, em que você, na realidade, você faz 3 ou 4 formações ao mesmo tempo. Por quê? Porque o mundo está complexo. Então, acho que essa questão de somar pontos, e ninguém melhor que o Steve Jobs para juntar conhecimentos, né? Ele era especialista em quê? Não sei, ele era especialista em várias coisas e juntava isso, e isso normalmente fez com que ele fosse visto como gênio e criado coisas que poucas pessoas criaram. Então, para mim, essa questão de somar conhecimento é fundamental. Isso vai fazer com que você consiga se adaptar mais fácil às coisas que estão chegando e a sua capacidade de criar algo novo, ela aumenta muito mais. Agora, Wilson, vamos para algumas perguntas aqui que podem ajudar a inspirar quem está nos ouvindo, né? Conta pra gente uma pessoa que te inspira. Steve Blank. Steve Blank, eu acho que ele foi um dos primeiros, né, a transformar uma linguagem que era árdua, pesada de administração, numa linguagem para gente que estava querendo empreender. Se você for olhar lá no fundo que Steve Blank fala, você vai remeter a conceitos que já eram usados, mas era muito difícil de aplicar nesse mundo de empreendedorismo. Então, Steve Blank, ele trouxe a leveza, ele trouxe a praticidade
desse mundo árduo para o mundo de quem estava querendo empreender e para perceber que você tinha passos a serem dados. Eu tive a oportunidade de assistir palestra dele em Stanford, já assisti palestra dele na época pré-Covid aqui na Web Summit em Portugal, leio os livros dele, para mim realmente ele fez algo que ninguém fez. É dar simplicidade em algo que é complexo. Legal. Uma fonte aí que você consome informação? Olha, eu gosto do site o Visual Capitalist. Eles fazem gráficos sobre um monte de assuntos que existem no mundo. E, de novo, de uma maneira sintética. Acho que junta, talvez, um pouco a questão que eu coloquei do Steve Blank, porque eles tornam simples assuntos complexos. Então, se você quer saber determinado desenvolvimento, como é que está a adoção de redes sociais no mundo? Tem lá um gráfico simples que eles mostram para você. Covid, cura de Covid, enfim, vários assuntos que eles influenciam na economia mundial e eles conseguem. E se você quiser, você inclusive abre uma continha lá, que 2, 3 vezes por semana vem um gráfico para você, e para quem dá palestras ou para quem quer entender mais o contexto das coisas, eu recomendo fortemente. Legal, não conheço, vou experimentar. Um livro, um filme ou série que você recomenda, Wilson? Bom, para mim o clássico é Duna. Duna foi escrito em 1965 por Frank Herbert. Ele escreveu 6 livros e meio, depois ele morreu, e o filho dele escreveu o outro meio livro, mais 3. É uma saga dizendo que a humanidade se espalhou pelo universo, e a questão de como é que ele detalha a questão do poder e a questão da economia é muito interessante. Tem gente, inclusive, que diz que Star Wars é uma versão infantil de Duna. Pode ser que faça sentido. Na parte técnica, eu acho que assim, tem muitos livros que quando eles chegam fazem um sucesso danado, mas daqui a 2 anos ninguém mais lembra deles. Para mim, o meu livro de cabeceira é o Crossing the Chasm. Nós dois tivemos a oportunidade de ter aula junto com o autor, Geoffrey Moore, lá em Stanford, e é incrível porque eu acho que eu já li esse livro umas 8 ou 9 vezes e cada vez você busca alguma coisa que ele quis dizer com mais detalhes. À medida que a sua experiência aumenta, você entende mais o que ele quis falar. Legal, vou procurar ler ele de novo. Tá lá na minha... Pode procurar. Vou lê-lo novamente, né? 6 anos depois. Vamos ver qual que é a visão diferente. Tem um livro que eu acabei de ler que se chama Os Portugueses. Foi escrito por Barry Hatton, que é um jornalista inglês que viveu 20 anos aqui em Portugal, e me ajudou a entender por que os portugueses são do jeito que são e, obviamente, o que isso contribui para que nós brasileiros sejamos do jeito que nós somos. E conta para mim aí um hábito ou um hobby, né, que você não consegue ficar sem. Você tem conseguido fazer o que você fazia aqui no Brasil e aí em Portugal? Como é que é isso? Na realidade, o problema não é Portugal, mas é pandemia, né? Pré-pandemia, eu jogava squash sempre, ia muito ao cinema, né? Agora, com pandemia, essas duas coisas ficaram muito complexas, né? Então, o que eu tenho feito, meu hobby agora aqui são séries, né? Assistido muitas séries, muitas delas. Aliás, eu não sei, não sei se um dia alguém vai escrever sobre isso, mas eu acho que as séries acabam reduzindo um pouco o nosso tempo para leitura, porque como a série ela aprofunda nos personagens, ela ocupa um certo espaço da leitura. Não total, mas um certo espaço. Não sei, essa é uma reflexão. E o que o Wilson de hoje diria para o Wilson lá no início da carreira? Olha só, eu acho que essa olhada em perspectiva é interessante, porque eu certamente colocaria para o Wilson lá do início da carreira estivesse mais aberto a erros e, obviamente, aprender com eles. Eu acho que o grande ensinamento que vem para a vida da gente quando você começa a olhar nesse modelo de empreendedorismo, nesse modelo de startups, é exatamente a questão de você errar não é algo ruim nem proibido. Desde que você entenda por que você errou e que você entenda por que você estava fazendo aquilo. Isso foi algo que foi muito colocado lá em Stanford e isso me chamou muito a atenção. E eu acho que, principalmente, né, eu que fiz uma carreira na área de tecnologia inicial, né, a faculdade na área de ciência da computação, errar era um negócio ruim, né? Tanto que você ia depurar o programa, assim, o sonho é que o programa não tivesse nenhum erro. Quando tinha erro, era muito... Debugar é um negócio que não devia nem existir. Então, eu acho que talvez esse seja assim, esteja aberto a muitos bugs e aprenda com eles. Se não me engano, a gente apertava F5 para compilar o programa, né? Se eu não estou enganado. Alguma coisa dessa linha, exatamente. E a gente morria de medo, né? De ao apertar F5, começar a ver os erros de sintaxe, né? A gente já queria que rodasse logo de início. Era aquela tensão o tempo todo. Bom, então, e uma dica, Wilson, um aprendizado que você leva, né, sempre e que pode ajudar outras pessoas? Algo que eu digo sempre, eu costumo falar
seja para os meus clientes, para os meus mentorados, para os meus alunos, eu digo que é você, o tempo todo, saber como que o seu cliente enxerga o problema e como que ele enxerga a solução. Se você conseguir entender bem esse tipo de coisa, se você estiver num mundo de business, a sua chance de sucesso aumenta muito. Se você estiver num mundo de relacionamento pessoal, a chance de você se relacionar melhor também aumenta muito. Porque se você não compreende exatamente o olhar do outro sobre o problema e sobre a solução, você vai ter que dar a sorte dele gostar do jeito que você gosta. E as suas chances de dar certo diminuem muito. E, junto com isso, reinvente-se constantemente. Tá? Essa reinvenção constante, acho que faz com que você sempre queira chegar em algum lugar. Mas chegar não é legal, não. O legal é ir caminhando. A caminhada é muito importante. É o que vale a jornada, né? Exatamente. Então, Wilson, eu sei que a nossa prosa tá boa, mas já está na hora da gente ir se despedindo, né? Gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite em participar desse episódio. Foi muito valioso para mim e com certeza vai ser para os nossos ouvintes, tá? Marcelo, eu fico muito honrado e satisfeito de participar do Gestão com Prosa. Quero parabenizar você, a equipe da Site, pelo projeto. É algo desafiador e algo que nos honra participar. Muito obrigado. Que bom, Wilson. Agora, se as pessoas precisarem entrar em contato com você, né, tiverem curiosidade ou até mesmo trocar experiência, né, quais são as suas redes sociais, algum site, né? Fala onde é que as pessoas conseguem te acompanhar aqui. Tá. Eu, em relação às redes sociais, eu tenho dado um foco mais reducionista, sabe? Então, eu estou focando hoje no LinkedIn, porque eu entendo que ali é onde o público que pode se beneficiar de algumas questões que eu coloco, onde eu vejo que as pessoas colocam. Então, entra no LinkedIn e põe lá Wilson Caldeira, tudo junto, que você vai me achar. Eu normalmente posto artigos e vários assuntos ligados a essa questão de inovação, marketing e vendas. Legal. Eu postei até recentemente no LinkedIn, Wilson, o meu é Marcelo Ladeira, né? Marcelo com 2 L's, um artigo bastante interessante dos riscos de aproximação de grandes empresas, né, com as startups. A gente vê isso acontecendo bastante aí e esse artigo tem sido bastante elogiado. Eu acho que é uma ferramenta fantástica, né, para a gente comunicar com aquele que é o nosso principal público, né, que é o mercado B2B aí. Eu costumo brincar que no Facebook o meu cliente está de bermuda, né? No Facebook, mas no Instagram, etc. Apesar disso, a gente está em todas as redes, né? Bom, a gente pede que os ouvintes aí, né, que gostaram do nosso podcast, assinem, compartilhem, né? Nos acompanhem nas várias redes sociais aí. Como eu disse, a gente está no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, Facebook, Pinterest, Twitter, né? Visite também o nosso site, nosso blog. E neles vocês vão encontrar diversos conteúdos aí para aprender ainda mais sobre o universo de gestão. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Muito obrigado por escutarem, pessoal. Até a próxima.